Policiais militares de Salvaterra merecem receber condecoração. Em Salvaterra, precisamente no dia 13 de agosto deste ano, a empresa de navegação Envio foi atacada por um marginal e vitimada financeiramente pelo que seria um suposto plano de assalto à mão armada. A polícia militar iniciou a investigação necessária e, para surpresa da população, descobriu uma ordinária farsa. A ação foi tramada entre uma funcionária da empresa e seu comparsa ladrão. O surrupiado dinheiro, adquirido no assalto, na esperteza armada, foi recuperado, por inteiro, com destreza treinada, pela guarnição da polícia, e devolvido, no ato, à empresa vitimada pela armação da malícia. No registrado boletim de ocorrência policial ficou comprovado, sim, o efeito de eficiência triunfal da diligência legal, feita pela guarnição que, de fato, resultou na resolução, com urgência excepcional, da mutreta da simulação do assalto. Infelizmente, o tão eficiente pelotão policial, comandado pelo subtenente Edival, sofreu acusação, formulada pela incoerente e trivial versão, de um aprisionado e repelente marginal, e está sendo investigada judicialmente. No real momento em que foi abordado pela guarnição policial, comandada pelo sargento Cabral, o fingimento do assalto foi confessado, sem imposição legal, no ato, pela versão total e comprovada do fato, pelo aprisionado assaltante, que, ao ter soltado a voz, foi transformado em algoz denunciante da guarnição policial, após ter denunciado os comparsas da armação marginal. Eis o teor da solicitação de abertura de inquérito, que fez o legislador local, autor da investigação judicial, que apura o mérito da acusação de um marginal contra a guarnição policial. Oficia-se a autoridade policial, informando-a desta decisão, oficia-se a Corregedoria Geral da Polícia Militar, requisitando a instauração de procedimento para averiguar possível atitude incompatível com a função praticada em face do preso Denner Augusto Chagas do Espírito Santo por parte dos policiais militares Edivaldo Rodrigues Cabral, Tarcísio Nestor Cassiano de Matos e Jairo Matos Pereira Leite, encaminhando ao oficial corregedor cópia dos autos do inquérito policial, bem assim, cópia do CD contendo o depoimento dos flagrados, em especial do preso Denner Augusto Chagas do Espírito Santo. Oficia-se a Promotoria Militar em Belém, para também averiguar possível crime praticado pelos policiais militares Edivaldo Rodrigues Cabral, Tarcísio Nestor Cassiano de Matos e Jairo Matos Pereira contra o preso Denner Augusto Chagas do Espírito Santo, encaminhando ao promotor militar cópia do inquérito policial, bem assim, do CD contendo o depoimento dos flagrados, em especial do preso Denner Augusto Chagas do Espírito Santo. Os acusados defensores da comunidade de Salvaterra deveriam ser elogiados pelos favores, pela solidariedade na guerra gerada pela algoz e atrevida ação da descontrolada criminalidade, que dispara uma insinuosa acusação a ser rechaçada, após a devida apuração contra a atividade da rara, respeitosa e aguerrida guarnição injuriada, caluniada, difamada, na cidade marajoara. Os acusadores, os injuriadores, os difamadores sem credibilidade, que foram, merecidamente, aprisionados pelos defensores da sociedade, inexplicavelmente, são tratados com respeito e totais considerações, e os policiais são desrespeitados, de todo jeito, em suas missões, quando deveriam ser respeitados, elogiados, pelo bem feito, pelas triunfais ações e condecorados, por bravura, pela primazia do heroísmo verídico, pelas triunfais lições, pelos legados de pura cidadania, usados contra o banditismo cínico, dos que são bem tratados pelo sectarismo crítico, escutados em seus pedantismos jurídicos. Para evitar o constrangimento trivial de dar explicação, a todo momento, por tirar de circulação uma porção de marginal que tem feito reclamação judicial e está sendo escutado e tratado como vítima da guarnição policial militar. O jeito é, quem estiver no comando de uma operação, contar com um guerreiro exclusivo para fazer a gravação, registrar, por inteiro, o assertivo momento do ato, atento e exato, para desmascarar o intento caricato de qualquer malandragem local, sem o vídeo, patamar de credibilidade, que quiser manchar a imagem de policial civil e, ou militar. Todo cidadão que confia na boa demanda do trabalho legal da polícia e, ao engodo falastrão deprecia, manda o bandalho cara de pau, que tem se queixado de ser apreendido, ir se queixar no cafundó do Judas, e seguir a tagarelar só.
sem ajudas, sem a credibilidade respaldada de quem repudia o que está a divulgar a marginalidade, apadrinhada por quem está a deixar a comunidade desamparada de justiça social, prejudicada pela cobiça de marginal, que tem ficado soltinho, tem praticado escarcéus e também bancado o anjinho, ao ser aprisionado e levado ao banquinho dos réus, local onde tem encontrado atenção total e um bocado de carinho, ao invés de punição judicial, pelo legado de desalinho e revés, causado à população de bem, na qual tem dado pontapés. Nesse sentido, a cidadania repudia o tratamento diferenciado e carinhoso que tem recebido o fingimento do aprisionado criminoso e confia no intento ponderado e criterioso dos policiais que estão respondendo uma solicitação de esclarecimento judicial, por estarem sempre desenvolvendo a reação de intento legal, contra a atuação e o fingimento de qualquer marginal. Traficante e ladrão, a todo instante, tem ido para a prisão merecida e proferido uma acusação fingida contra quem tem apreendido. Em Salvaterra, bandido que faz, e sempre fez, com incapaz desfaçatez, alarde, e guerra na cidade, em geral, é aprisionado, como punição ao mal feito às leis da sociedade. Porém, por que razão um marginal sujeito é colocado em total liberdade, após a audiência de custódia, e permanece na cobiça da atividade algoz, se nenhuma clemência merece da justiça? Bandido, em ação, enfim, não deve ter impunidade da legislação e sim ser banido de circulação, impedido, então, assim, de conviver em sociedade, ao ser incluído, e se manter, na prisão, sem ter necessidade de ser absolvido, por quem defender a população e o poder da legislação. Em Salvaterra, o suboficial Edival e também o sargento Cabral, além de uma porção de outros honrados e aguerridos policiais, sempre são, em geral, elogiados, sem balela, pela comunidade, e temidos por marginais daquela cidade. Nenhum cidadão honesto e atuante, defensor da cidadania, aceita a imposição de nenhum ladrão esperto, de nenhum funesto traficante, de nenhum promotor de patifaria contra a população e rejeita a acusação e o manifesto de enganação sem procedência, de qualquer covarde marginal, que faz apelação judicial infundada, contra a excelência da atividade policial. Já passou da hora do comandante-geral da Polícia Militar de Salvaterra ir ter uma conversação com o magistrado da cidade para saber a razão de o batalhão que tem comandado, com educação e assertividade, estar sendo tão questionado em sua atividade, a todo instante, por tirar de circulação uma porção de santo safado, de covarde traficante, e de ladrão, já que tem atuado em prol da comunidade. E mais, ao Comando-Geral da Polícia Militar, sediado na capital, que desfaz o desmando marginal e tem investigado um bando de sagaz e crucial malícia, que está a imperar na cidade de Salvaterra, fica a sugestão para que ofereça uma condecoração, que já deveria ter oferecido, à atividade verídica da guarnição de respeito, para que ela se fortaleça na repressão contra o pleito da balela e não enalteça a falação sem sentido, de uma insolente afronta, que uma confraria de bandido tem feito, impunemente. Até quando há má fé, de um bando de bandido, agressor do povo, estuprador, pervertido, traficante, ladrão, promotor de estupro, terá o favor de ser absolvido quase no mesmo instante que for para a prisão? Esse quadro injusto e deprimente atual deverá vir a ser revertido por quem tiver o interesse, legalizado, de fazer com que o insulto inconsistente do infernal blá blá blá, que flui de bandido, nem venha a ser usado para obter indulto e para que nenhum excelente policial se mantenha a viver injustiçado e obrigado a dever o custo, que não deve ter a obrigação de quitar, se a população se manifestar contra a inversão de valores, que ataca as decentes funções de atuantes trabalhadores, de guerreiros do bem, e acata as piores suposições, isto é, as maiores acusações triviais de repelentes ladrões, traficantes, estupradores, contra o rito de boa-fé de eficientes pelotões policiais. Quando será que os legais populares de Salvaterra estarão vendo e, então, entendendo que as imagens dos policiais militares, que estão na guerra, combatendo os que estão promovendo pilantragem, não poderão continuar pagando os judiciais patamares de uma porção de arbitrariedade, e nem quitar dividendo, que quem deve pagar é a marginalidade que está devendo. Até quando o pelotão em atividade, trabalhando bem demais pela população da cidade, receberá acusação covarde? Até quando qualquer autoridade continuará dando credibilidade a quem estiver falseando a verdade? Até quando os verdadeiros injustiçados policiais de boa fé,
que estão trabalhando como guerreiros, serão acusados por marginais, por jumentos sem freios, pelas iras de um bando de boateiros, futriqueiros sorrateiros, que vão usando e abusando de descarados, ilegais e nojentos meios de mentiras, visando, da jurisprudência, a absolvição, a condescendência, para irem se beneficiando com a reincidência da esperteza da ação marginal e proferirem, jurando pela fé da mucura, a maledicência contra a ação de policial que está trabalhando, com postura de eficiência, em defesa da população. Será que ninguém está vendo que cada policial, que vem recebendo fundada acusação de marginal, está merecendo o pleito da condecoração da autoridade competente de quem está lhes devendo respeito, consideração e solidariedade realmente? Acorda bem, como convém acordar, para exercer teu poder, população, da, triunfal, e linda Salvaterra, ou, a moda de quem gostar de defender a ação de marginal ainda te ferra. Cidadão atuante de Salvaterra, que tem respeito e total consideração pelo bom efeito da legal missão, tão importante, de quem não erra, entra em ação, com veemência, num devido debate esclarecedor, contra a insinuação da maledicência, faz uma parte inserida a favor da rara e triunfal missão de eficiência, de quem encara sujeito marginal, que fizer insolente e banal acusação, sem procedência, a qualquer excelente policial e, respeitosamente, agradecido, bate continência para a legal missão de combate do Batalhão Marajoara. Este rimado artigo foi elaborado por Paulo Marcelo Braga, no mundo paralelo da saga da atividade legal da cidadania de bom gosto, contra o mundo farelo da praga da impunidade marginal, no dia 18 de agosto de 2018.